Vamos estudar hoje a palavra de Deus, o que está no livro de Levítico, a partir do capítulo 26. Vamos estudar hoje o pecado da idolatria. Então, a partir do capítulo 26, diz o seguinte: admoestações contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus está admoestando, falando a respeito da idolatria. E ele fala também, ele dá um destaque, logo após quando Moisés desce da montanha com a tábua das leis de Deus. No livro de Levítico, ele se destaca Moisés quando está passando para o povo de Israel a respeito dos mandamentos. Então ele dá um destaque especial com relação ao pecado da idolatria. E ele diz que existem bênçãos decorrentes da obediência, e bênçãos e castigos que são decorrentes da desobediência. Então nós vemos a partir do versículo 5, diz assim: se andares nos meus estatutos, guardando os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto, a debulha comerá, estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Então ele continua falando a respeito das bênçãos, E logo após, no versículo 14, ele diz assim: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós terror, tísica, febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. A sementeira debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos as comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Então ele começa a falar a respeito dos castigos de Deus pela não obediência aos mandamentos, em especial aqui ao pecado da idolatria. Então nós vemos hoje pandemias que estão acontecendo, pestes que estão vindo sobre a humanidade. Então será que a humanidade hoje, o pecado da idolatria, será que não está tão grande na humanidade que Deus está fazendo que aconteça todas essas coisas, Porque ele mesmo disse assim, que se não obedecerdes, então ele fará vir o terror, a febre ardente, a tísica, olhos definharão da vida, ou seja, todas as doenças ele pode mandar pela não obediência, Então o pecado da idolatria é um pecado que é grande na nossa humanidade, na nossa sociedade, porque a idolatria ela é terrível. A idolatria ela é vista por dois aspectos, Deus fala sobre a idolatria das imagens, porque ele diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem colunas, nem poreis pedra com figura na vossa terra. Então ele abomina imagens de escultura de qualquer tipo, seja de qualquer tipo, até da própria divindade, até a escultura da própria divindade de Deus, ele abomina. Então a pessoa idólatra, e muitas vezes a idolatria ela pode ser vista por outro aspecto, quando a pessoa procura colocar outra coisa ou alguém no lugar de Deus. Então a pessoa idólatra, ela coloca
alguma coisa ou alguém no lugar de Deus na vida dela, assim algo passa a receber a sua adoração, que deve pertencer somente ao Senhor Deus. No Antigo Testamento, a idolatria é um tema recorrente, um dos grandes desafios a ser vencido pelo povo de Deus. Desde o Egito, o Senhor está sempre ensinando ao seu povo a não adorar outros deuses, nem fazer imagens de escultura de qualquer coisa que há no céu, na terra, nas águas, já que essas peças elas podem tornar-se ídolos para as pessoas. Mas ele hoje fala também que por quê? Porque Deus ele abomina imagens de escultura, seja de qualquer coisa, seja de qualquer divindade. No capítulo 42 de Isaías, ele diz que a minha glória eu não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, ele está dizendo que o louvor e a glória é somente para ele, e a gente tem que adorá-lo em espírito. Não quer que nós o adoremos em imagem, ele não quer louvor às imagens de escultura. Lá no Novo Testamento, ele continua falando, quando Paulo vai até Atenas, lá no Areópago, ele também fala a respeito da idolatria e diz que nós não devemos nem imaginar que a divindade, ou seja, que Deus seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pelas mãos e artifícios do homem. Ou seja, o homem pega uma madeira, uma prata, um ouro e esculpe uma imagem de escultura de Deus e começa a adorá-lo e começa a colocar em um canto como se fosse uma imagem sagrada, que ali tivesse algum poder. E Deus abomina tal atitude. Ele não quer que se faça imagem dele, da divindade, de hipótese alguma, né? Então, a gente viu aqui, ele começa já desde quando ele lançou as pedras, a tábua dos mandamentos que ele entrega a Moisés, ele já começa com um ênfase a esse pecado, que é o pecado da idolatria, né? Então, em Levítico, mais uma vez, de forma bem clara, Deus ensina e enfatiza a sua ordem, a sua vontade, que o povo não deveria fazer nenhum tipo de imagem, escultura ou ídolo diante do qual viesse a se prostrar, porque só o Senhor é Deus e toda adoração deve pertencer somente a Ele, porque lá no Novo Testamento, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele diz que nós devemos adorá-lo em espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então nós devemos adorá-lo em espírito e não adorar através de pensar que ele seja uma divindade que seja igual a uma imagem de escultura para que nós prostramos e o adoremos. Não, a gente tem que adorá-lo em espírito, né? Então, de lá para cá, desde a época de Levítico, Deus não mudou. Ele não admite qualquer tipo de idolatria. Então, a gente vê que Deus também ele fala a idolatria em vários aspectos, né? Talvez hoje nossos ídolos sejam diferentes. Hoje nós sabemos que existe idolatria de todo tipo neste mundo, né? Então, nós devemos ficar atentos a qualquer pessoa ou coisa que possa estar tomando o lugar de Deus em sua vida ou na nossa vida, né? Porque ele mesmo declara, porque ele diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e ele não quer que a gente coloque outra coisa, outro pensamento, ou a maior parte do nosso tempo dedicado a outras coisas que não a adoração a Deus. Então nós temos que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e vermos se nós não estamos percebendo que muitas vezes a gente pode ter ídolos na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe que pode estar recebendo adoração. Por exemplo, nós podemos adorar
vamos dizer assim, você pode estar adorando o quê? O seu trabalho, o seu status que você tenha, a sua casa, a sua beleza, o seu carro, o seu time de futebol. Tem pessoas que adoram, tem adoração por política, por futebol, né? Tem outros tipos, pela carreira, por um hobby que a pessoa tenha. Às vezes tem adoração, passa muito tempo na sua TV, no seu computador, no seu celular, ou seja, está tirando a maior parte do seu tempo para se dedicar a algo específico que não seja a Deus. Porque Deus, Ele quer que você tire a maior parte do seu tempo a ser dedicado a Ele. E se você está colocando a maior parte do seu tempo, né, a outra coisa que não seja a Ele, então pode ser que você esteja colocando isto no lugar dele. Então, nós devemos declarar a Ele que Ele é o nosso Senhor, que não há nada, nem ninguém que tenha mais valor na nossa vida e mais importância na nossa vida do que Ele. Então, nós temos que dar prioridade à nossa vida, à presença dEle, né? Então, nós temos que ver se a nossa vida também não está sendo dedicada. Então nós vemos hoje que o mundo inteiro, quantas pessoas, né, estão adorando outros ídolos e que não a Deus. Então Deus, vendo essa adoração, essa idolatria que o mundo prega, né, em todas as áreas nós vemos idolatria. Então também esse pecado da idolatria também foi um fator que Deus, vendo essa desobediência da humanidade, do povo, faz com que haja o aparecimento de pestes, de doenças, porque como nós vimos aqui, o que é que ele diz quando o pecado da idolatria ele não é obedecido, né? Os castigos que vêm do pecado da desobediência pela idolatria que o povo promove no meio da humanidade, né? Então nós devemos demonstrar que o Senhor é o dono de toda a nossa adoração, com atitudes diárias, né? Nós devemos começar o nosso dia falando com Ele, dizendo que nós nascemos para viver para a glória dEle, ou seja, que nós nascemos para o louvor, para a adoração, para Ele. Nós devemos buscar agradar a Ele em tudo que fizermos, em tudo que nós falarmos, né? Nós devemos reconhecer a cada instante na nossa vida, nós temos que ter o cuidado, né? Que Deus é soberano e que nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida e prestando-lhe o devido louvor e a devida adoração. Nós devemos que ter esse cuidado, né, de colocar Deus na nossa vida como prioridade, mas que nós temos que tê-lo em adoração, em espírito. Nós não temos que ter imagem nenhuma na nossa casa, imagem de divindade nenhuma dentro de nossa casa, porque isso é abominação, isso é pecado diante de Deus, porque a própria palavra diz, tanto em Levítico, como ele fala, uma ordenança, um mandamento: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela. Ou seja, qualquer imagem de qualquer coisa, divindade, que você possa dizer que ali é uma imagem que é de uma divindade, de Deus, Deus abomina tal coisa, né? Está escrito aqui na sua palavra. Então esse é um pecado, né, da idolatria, como também a idolatria
de alguma outra coisa que está tomando parte, que está fazendo parte de sua vida, que você está dedicando mais uma parte de sua vida mais a isto, ou seja, a se dedicar a uma outra coisa do que a Deus. Não devemos colocar qualquer outra coisa que não seja primeiro Deus na nossa vida. Então, que Deus, que cada um de nós possamos fazer uma autoavaliação para vermos onde é que estamos dedicando o nosso tempo, né? Onde a prioridade do nosso tempo. Será que estou passando mais tempo no meu celular, no meu computador, eu estou vendo mais TV? Será que eu estou dando prioridade, muita atenção a algo que não seja a Deus? Então, que Deus possa vir a ser o centro da sua vida, vir a ser que você possa prestar-lhe todo louvor, toda adoração somente a Ele e em espírito, porque Deus ouve a nossa adoração, o nosso louvor, quando nós o fazemos em espírito. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que esteja assistindo este vídeo no dia de hoje.